Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Papo de Geógrafo. Aqui é o professor Diego Moretti e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terremoto que ocorreu no México na última terça-feira. Essas são imagens impressionantes que circularam pela internet durante essa semana do terremoto que aconteceu no México. Eso. Me lo pasa. Mira. No manches, se está abriendo bien cabrón. Imagens impressionantes, concordam? Esse terremoto teve o seu hipocentro a 26 quilômetros de profundidade na crosta terrestre. E os seus reflexos puderam ser sentidos na superfície a uma magnitude de 7,4 pontos na escala Richter. O epicentro desse terremoto, ou seja, o local da superfície terrestre onde sofreu o maior impacto, foi no estado de Oaxaca, no México. Mas a sua intensidade foi tão alta que pôde ser sentido no centro da cidade do México, que fica a quilômetros de distância dessa região. Vale lembrar que esse não foi o primeiro terremoto e que essa região sofre com terremotos ao longo da sua história. Porém, outros terremotos anteriores de magnitudes mais elevadas do que essa causaram menos impactos territoriais do que o último terremoto. E isso aconteceu por quê? Alguns fatores além da magnitude precisam ser levados em consideração. Um deles é a distância do epicentro para os espaços urbanos, os espaços mais aglomerados de pessoas. Quanto mais próximo do epicentro for o espaço urbano, maior será o impacto naquela região. Um outro fator é a distância do hipocentro. Quanto mais profundo for na crosta terrestre o impacto desse terremoto, menores serão os impactos na superfície da crosta terrestre. Depois de ver tudo o que aconteceu com o México nos últimos dias, talvez você esteja se perguntando: por que essa região é atingida por terremotos? O que tem nessa região que possa proporcionar esses abalos sísmicos? E a resposta vem de um conceito geográfico chamado de movimento das placas tectônicas. O nosso planeta Terra, a crosta terrestre, é fragmentada. E sob o magma, sob o manto que está abaixo dessa crosta terrestre, faz movimentos de afastamento ou de aproximação. E esses movimentos das placas tectônicas são formados por três tipos: movimento convergente, movimento divergente e movimento transcorrente ou conservativo. O movimento convergente é aquele movimento de choque das placas tectônicas. Então imaginem que duas placas tectônicas em atrito se chocam e uma sobrepõe a outra, formando então cadeias de montanhas, que temos como exemplos clássicos as Cordilheiras dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, que foram as últimas cadeias de montanhas que surgiram no nosso planeta. O outro movimento é o movimento divergente, ou seja, o movimento de afastamento das placas tectônicas. Quando essas placas tectônicas se afastam, podemos dar um exemplo clássico que é o aumento do assoalho submarino do Oceano Atlântico, ou seja, o Oceano Atlântico está aumentando a sua extensão territorial à medida que a América se afasta do continente africano. E o outro movimento é chamado de movimento conservativo, que é o movimento transcorrente, aquele que a placa tectônica faz um movimento lado a lado. Não choca e não afasta, mas se movimenta lado a lado uma da outra. E por estar localizado numa área de choque de placas tectônicas, o México sofreu com esse terremoto nos últimos dias. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se acharam interessante, curtam, compartilhem com os amigos. Não deixem de seguir a nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube, Papo de Geógrafo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.